Aprovada a proposta que dificulta a prisão e abertura de ações penais contra parlamentares. Câmara dos Deputados decide votar projeto que reduz as penas impostas pelo STF aos condenados por tentativa de golpe. Ex-presidente Jair Bolsonaro passa mal depois de uma queda de pressão e é levado ao hospital. Pacientes com câncer que procuram o SUS têm que esperar, em média, mais de 2 meses para iniciar o tratamento. Polícia identifica e pede a prisão de 2 suspeitos de participar do atentado que matou o ex-delegado-geral de São Paulo. Polícia do Rio de Janeiro faz a maior operação do país contra o tráfico de animais silvestres. População foge durante o início da ação do exército israelense para a ocupação total da faixa de Gaza. E o ator e cineasta Robert Redford deixa um legado em Hollywood ao morrer aos 89 anos de idade enquanto dormia. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A polícia de São Paulo identificou 2 suspeitos de participar do atentado que provocou a morte do ex-delegado de polícia do estado de São Paulo, Rui Ferraz. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ofereceu ajuda federal para as investigações. Um vídeo da ação mostra um carro em alta velocidade, onde estava Fontes, virando em uma avenida até colidir com um ônibus. O carro capota até que outro veículo chega com homens fortemente armados. Eles deixam o veículo e atiram no carro capotado, onde estava o ex-delegado. Depois, voltam para o veículo e fogem do local. Motoristas que circulavam pela Avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas, em Praia Grande, no início da noite de segunda-feira, se desesperaram ao ver um carro tombado na pista ser atingido por vários tiros de fuzil. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, o governo estadual determinou a criação de uma força-tarefa para prender os criminosos que executaram o assassinato. Já temos um primeiro indivíduo identificado e qualificado. A Polícia Civil já está requisitando a prisão desse criminoso. E para surpresa de 0 pessoas, inclusive a nossa, é um indivíduo que já foi preso várias vezes pelas forças policiais. Foi preso por roubo 2 vezes, foi preso por tráfico 2 vezes, foi preso quando era adolescente infrator. Então, senhores, eu volto naquele principal problema. Enquanto nós não atacarmos a causa do problema, pararmos de atacar a consequência, o estado de impunidade que existe no Brasil é algo absurdo. E essa pronta resposta eu tenho certeza absoluta que já aconteceu, já está acontecendo e vai acontecer de forma integral o mais rápido possível. Todos que participaram desse atentado terrorista, porque é isso que aconteceu contra o Dr. Rui, serão punidos severamente por isso. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o estado não vai perder essa disputa contra o crime, em referência à execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil, Rui Ferraz Fontes, morto a tiros em Praia Grande. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que a morte de Fontes Ferraz foi um assassinato brutal, que mostra o nível de violência no Brasil e também em outros países. O ministro, antes de debater a PEC da Segurança Pública na Câmara dos Deputados, disse que conversou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para oferecer apoio do governo federal ao que for necessário para a investigação. Lewandowski não descartou se o assassinato tem relação com o crime que aconteceu no aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024, quando Vinícius Gritzbach, ex-colaborador e delator da facção Primeiro Comando da capital, foi executado a tiros. As investigações estão em aberto, não temos nada de concreto ainda, mas certamente as investigações serão bem conduzidas pela Polícia de São Paulo, com apoio, se necessário, do governo federal, das forças federais, se formos convocados para tal. Após o ministro da Justiça e Segurança Pública oferecer o apoio da Polícia Federal ao governo de São Paulo, Guilherme Derrite agradeceu a oferta e disse que as polícias estaduais estão mobilizadas para identificar e prender os assassinos envolvidos no crime. Em 2019, a imprensa noticiou que o líder máximo do PCC, Marcos William Erbas Camacho, o Marcola, teria ordenado a morte de 3 integrantes da Polícia Civil de São Paulo.
entre eles o delegado Rui Ferraz Fontes. A informação era baseada em uma investigação do Ministério Público de São Paulo, que revelou uma carta com detalhes da operação do primeiro comando da capital contra os policiais. Os atentados planejados contra Fontes e os demais policiais serão resposta à transferência de Marcola e outros 21 integrantes do PCC para prisões federais, o que desagradou a facção criminosa. Ao longo de sua carreira, Rui Ferraz Fontes ocupou diferentes posições. Entre 2019 e 2022, no governo de João Dória, em São Paulo, Fontes foi delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro deverá passar a noite no hospital. Ele foi socorrido depois de passar mal com uma crise de queda de pressão. A informação foi divulgada pelo senador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro. Nas suas redes sociais, ele publicou: o presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. Encaminhou-se ao DF-Star, acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa em Brasília, por se tratar de uma emergência. Logo em seguida, o médico pessoal de Bolsonaro, Cláudio Birolini, divulgou em nota que pediu ao ex-presidente ir ao hospital, após um quadro de mal-estar, queda da pressão arterial e vômitos. Essa é a segunda vez que o ex-presidente visitou o hospital essa semana. No domingo, ele fez um procedimento para remover lesões de pele e realizou alguns exames. Os resultados mostraram que ele acabou de passar por uma pneumonia e que vive um quadro de anemia por deficiência de ferro no sangue. A decisão tomada em agosto pelo ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro, permite que ele vá ao hospital em caso de alguma emergência como essa. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de 9 dos 10 réus que integram o núcleo 3 da tentativa de golpe. De acordo com a denúncia apresentada ao STF, os integrantes teriam executado ações táticas. Também teriam organizado o esquema chamado Punhal Verde-Amarelo, que previa o assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse a líderes partidários que vai pautar a urgência do projeto de lei da anistia. A pressão para que dê andamento a esse projeto aumentou com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes para antecipar a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A autorização original marcava o encontro apenas para o fim de setembro. A movimentação acontece poucos dias depois de a primeira turma do Supremo condenar o ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão no processo da trama golpista de 2022. Segundo aliados, Tarcísio deseja conversar pessoalmente com Bolsonaro antes de avançar nas articulações políticas em defesa de uma anistia. O governador tem sido peça-chave nas conversas de bastidores. Em Brasília, no início do julgamento, ele percorreu gabinetes, reuniu-se com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e com dirigentes do Centrão. Tarcísio argumenta que o perdão é necessário para pacificar o país e evitar um clima de revanchismo. Mas a articulação enfrenta obstáculos. A anistia ampla defendida por bolsonaristas perdeu força e já não encontra apoio entre lideranças da Câmara e do Senado. A avaliação predominante no Congresso é que um perdão geral seria visto como uma afronta à decisão do Supremo e também teria baixa aceitação popular. Por isso, líderes passaram a discutir uma alternativa à redução de penas. O texto, ainda em elaboração, trataria de revisar condenações, mas sem restaurar os direitos políticos de Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, Hugo Mota, tem conduzido as negociações e sinalizou que pode pautar o tema nos próximos dias. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, encomendou a consultores legislativos versões de projetos que modificam a lei de crimes contra a democracia, reduzindo as penas previstas. Na prática, a mudança traria impacto para os condenados nos atos de 8 de janeiro, mas não alteraria de forma significativa a pena do ex-presidente. Apesar disso, bolsonaristas mais próximos de Bolsonaro continuam pressionando para que ele seja beneficiado. Enquanto isso, o governo atua para impedir que a anistia avance. O Palácio do Planalto já deixou claro que não aceitará nenhuma proposta que reverta a inegibilidade do ex-presidente. A estratégia inclui barrar a votação da urgência, que precisa de 257 votos para ser aprovada. Em meio a esse cenário, a fala do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aumentou as tensões no campo bolsonarista. No fim de semana, ele disse que houve um planejamento de golpe no país. A declaração repercutiu mal entre apoiadores que cobraram explicações. Nesta
Nesta segunda-feira, Valdemar recuou e afirmou que usou o termo errado, mas as críticas continuaram. Líderes bolsonaristas classificaram a fala como um erro grave. O deputado Ricardo Salles retuitou uma publicação de Paulo Figueiredo dizendo que não foi falta de aviso. Diante da divisão interna e das pressões externas, o governador Tarcísio tenta se colocar como mediador. A expectativa é que sua visita a Bolsonaro, se confirmada, fortaleça sua posição como articulador de um acordo político em torno da anistia ou da redução das penas. E a seguir, estudantes revelam que os próprios professores dão orientações para que eles façam trabalhos usando aplicativos de inteligência artificial. E pacientes com câncer que procuram o SUS têm que esperar em média mais de 2 meses para iniciar o tratamento. Os responsáveis pelo Sistema Único de Saúde ainda não resolveram os problemas para atender as pessoas com câncer que precisam de atendimento. Além do diagnóstico demorar para sair, os doentes só deverão iniciar o tratamento mais de 2 meses depois. Um levantamento realizado pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer revelou que pacientes do Sistema Único de Saúde ainda enfrentam uma longa espera para diagnóstico e o início do tratamento oncológico. Em média, são 50 dias até a confirmação da doença e 75 dias até o início da terapia. Prazos superiores aos estabelecidos pela legislação vigente. A Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, sancionada em 2023, determina que os exames sejam concluídos em até 30 dias e que o tratamento comece em, no máximo, 60 dias. O estudo cruzou informações do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Câncer, além de recorrer à Lei de Acesso à Informação. Foram obtidas respostas de 21 estados do Distrito Federal e de 12 capitais, incluindo Belo Horizonte, Recife, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Mais de 1/3 das gestões consultadas, no entanto, não prestaram esclarecimentos dentro do prazo, o que reforça a dificuldade em monitorar a eficiência do atendimento oncológico pelo país. Os dados mostram uma desigualdade regional acentuada. Enquanto o Sul e Sudeste apresentam índices mais próximos ao que prevê a lei, Norte e Nordeste concentram os maiores atrasos, que podem ultrapassar 150 dias. Em muitos casos, pacientes dessas regiões precisam percorrer longas distâncias, viajando até 3 dias para chegar a centros de referência em oncologia. Essa realidade aumenta o risco de diagnósticos tardios e reduz as chances de sucesso dos tratamentos. Especialistas alertam que a demora entre a suspeita e a intervenção médica pode ser determinante no desfecho da doença. Um câncer identificado precocemente tem altas chances de cura e pode ser tratado de forma semelhante a condições crônicas como hipertensão ou diabetes. No entanto, quando o tratamento é iniciado tardiamente, a doença costuma evoluir para estágios mais graves, exigindo terapias mais caras e menos eficazes, o que sobrecarrega ainda mais o sistema de saúde. Apesar do cenário preocupante, alguns avanços foram registrados. Quase metade dos estados já revisou protocolos de oncologia e outros 50% estão em processo de atualização. Entre as capitais, 58% ajustaram recentemente os fluxos de atendimento e mais de 80% promovem capacitação de profissionais e contam com centros habilitados, embora nem todos funcionem plenamente. Ainda assim, apenas 2 estados, Rio Grande do Sul e Rondônia, possuem planos exclusivos para a oncologia, enquanto nos demais, as ações permanecem diluídas nos planos gerais de saúde, sem metas específicas para a área. De cada 10 alunos do ensino médio, 7 admitem que usam ferramentas de inteligência artificial para fazer os trabalhos escolares. Motivo para preocupação também é o uso de canais de vídeos e redes sociais como principal fonte de informação. De acordo com os dados da pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, o ChatGPT e Gemini estão na liderança da realização dos trabalhos escolares.
pior é que 32% dos estudantes relataram ter recebido orientação dos próprios professores para recorrer ao socorro dessas tecnologias. Para os pesquisadores, os números revelam um cenário acelerado de transformação nas atividades escolares sem que haja uma mediação pedagógica para o uso adequado e crítico dessas ferramentas. A pesquisa ainda revelou que o uso da IA já ocorre desde o início da vida escolar, mas acaba se intensificando ao longo dos anos. Os dados alertam principalmente que 15% dos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental disseram ter usado essas ferramentas para trabalhos escolares nos últimos 3 meses. Já entre os estudantes do 6º ao 9º ano, a proporção de uso da IA salta para 37%. O estudo mostrou que canais de vídeos têm sido quase tão usados para ajudar nas tarefas escolares quanto o site de buscas como o Google. Deixando de lado os alunos do ensino médio, quase todos assistem a esses vídeos para as pesquisas. Outra preocupação é com o uso da rede social para a busca de informações, o que acontece com quase metade dos estudantes. Alguns especialistas em educação dizem que o Ministério e as secretarias de educação precisam elaborar diretrizes de governança que mostrem como utilizar melhor as inteligências artificiais, além de alertar que o uso dessas tecnologias seja declarado abertamente e não escondido. No âmbito do governo federal, o uso de IA tem sido detalhado por uma comissão no Conselho Nacional de Educação, com o objetivo de produzir um relatório com orientações. O material tem previsão para ser concluído neste ano. O crime cibernético mais comum no Brasil é um link enviado por criminosos para roubar os dados de usuários. O país registra mais de 1 milhão de ataques por dia e nem mesmo o governo federal fica ileso. Só no ano passado foram roubados 15 bilhões de reais do sistema de pagamentos do país. O Brasil é um dos países que lideram o ranking de ataques digitais. Segundo dados de uma empresa de segurança na internet, todo ano são registrados 553 milhões de golpes. Os links maliciosos são enviados por e-mail, SMS, WhatsApp e outras redes sociais. O vírus invade o celular ou computador quando o link é acessado pela vítima, acessando os dados de forma discreta ou solicitando ao usuário que acredita se tratar de algum tipo de atualização necessária. Entre julho de 2024 a agosto de 2025, mais de 1 bilhão de tentativas de golpe foram bloqueadas em toda a América Latina. São mais de 3 milhões de ataques por dia, 145 mil por hora e 2.400 por minuto. Segundo especialistas, as principais vítimas são os governos e o mercado financeiro. A inteligência artificial tem facilitado a ação dos criminosos e se tornou uma ferramenta para enviar milhares de links maliciosos por minuto. O crescimento desse tipo de golpe saltou 85%. As mensagens são espalhadas rapidamente, atingindo um número maior de pessoas. Segundo especialistas, 10 de 22 famílias de vírus que lideram os ataques cibernéticos no mundo são brasileiras. Os principais impactos dos ataques virtuais são perdas financeiras, contas bloqueadas, problemas de identidade e perdas de senhas e dados. A principal dica para evitar cair nesse tipo de golpe é ter um sistema de segurança nos dispositivos eletrônicos. No caso de links suspeitos, é recomendado não acessar o que foi enviado. A Organização Pan-Americana de Saúde lançou uma iniciativa para conter o aumento nos casos de suicídio em todo o continente. O objetivo é informar e orientar os países a lidarem com a situação. A campanha realizada pela Organização Pan-Americana de Saúde terá como base as orientações da Organização Mundial de Saúde para dar suporte adequado aos países do continente americano, como limitar o acesso aos meios de suicídio e identificar e encaminhar pessoas em risco ao tratamento precoce. A iniciativa foi dividida em 3 etapas: fortalecer os planos nacionais, ajudando os países a criar ou atualizar as estratégias de prevenção ao suicídio, levando em conta as necessidades de cada população em risco. Ampliar o acesso à saúde mental de qualidade, capacitando profissionais de saúde e, por fim, sensibilizar e reduzir o estigma sobre o assunto por meio de campanhas.
Segundo a organização, mais de 100 mil pessoas em todo o continente americano se suicidaram em 2021. A maioria dos casos são homens, mas o crescimento maior foi na população feminina. Segundo especialistas, um dos principais fatores para o aumento do número de mortes são os problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, e a dificuldade para acessar o tratamento adequado. Além disso, questões como desemprego, pobreza e desigualdade social funcionam como agravantes. A forma como o suicídio é tratado nas mídias e redes sociais também interferem nesse crescimento. O tema exposto de maneira romantizada ou sensacionalista pode incentivar pessoas mais vulneráveis. E com tantos tabus, o medo ou a vergonha prejudicam a busca pelo tratamento para evitar a tragédia. Os sinais de risco de suicídio mais comuns são o isolamento e a perda de interesse em atividades. O recomendado é acolher e incentivar a busca pelo tratamento adequado. E a seguir, Câmara dos Deputados aprova a proposta que dificulta a prisão e abertura de ações penais contra parlamentares. E na briga dos passaportes, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que não tem interesse nenhum em ir aos Estados Unidos. Por 346 votos a favor contra 122 contrário à PEC, proposta de emenda à Constituição, batizada com a PEC da blindagem, foi aprovada em primeiro turno. A PEC estabelece que a Câmara e o Senado precisarão autorizar, por maioria simples e em votação secreta, qualquer ação judicial contra seus parlamentares. Dos 503 deputados, só 480 estavam presentes no plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília. Depois de 4 horas de discussão sobre a PEC, chamada de PEC da blindagem, foi votada. Por 346 votos a favor e 122 contrários, a proposta de emenda à Constituição foi aprovada por ampla maioria, o que só era necessário 257 favoráveis. Apesar das sinalizações feitas pelo Centrão, a cúpula do governo de dizer que iria barrar a votação da PEC 3 de 2021, que estabelece que a Câmara e o Senado precisarão autorizar, por maioria simples, em votação secreta, qualquer ação judicial contra seus integrantes. A proposta modifica as regras para o processamento judicial de deputados e senadores. De acordo com o texto, as casas legislativas terão 90 dias para decidir se autorizam o prosseguimento de processos contra deputados e senadores depois da determinação da Justiça. A votação deverá ser secreta e por maioria absoluta na respectiva Casa do Parlamentar. O prazo passará a contar após a comunicação do Supremo Tribunal Federal. Para a ampliação do fórum a dirigentes nacionais de siglas, o texto prevê que cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar presidentes nacionais de partidos políticos que têm integrantes no Congresso. Atualmente, essa previsão já vale para, em caso de infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os integrantes do Congresso, ministros e o Procurador-Geral da República. Entre as definições mantidas do texto original da PEC está a restrição da prisão em flagrante de parlamentares somente a casos relacionados a crime inafiançáveis. Em caso de prisão de parlamentar por flagrante de crime inafiançável, a Câmara ou Senado deverá analisar o caso em até 24 horas. O motivo é que o texto protege parlamentares de investigações no Supremo Tribunal Federal e tem potencial para criar uma crise institucional entre os poderes. Após a tentativa fracassada de votar o texto no final de agosto, a PEC ganhou uma versão mais branda agora, mas que continua aumentando a proteção dos congressistas. A proposta faz parte de um conjunto de projetos que ganhou fôlego após o Supremo Tribunal Federal julgar parlamentares e outros políticos por ataques à democracia, como o ex-deputado Daniel Silveira e, mais recentemente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por golpe de Estado. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, do PSD da Bahia, disse que a proposta de emenda à Constituição da blindagem não passará no Senado de jeito nenhum. Além de criticar o texto, o senador lembra que a proposta é muito impopular e, por isso, os senadores teriam dificuldade de aprovar a matéria na véspera de um ano eleitoral. E a taxa de desemprego voltou a cair e ficou em 5,6% em julho, um ponto percentual a menos do que o trimestre encerrado em abril.
O indicador, que é o mais baixo da série histórica do IBGE, ficou melhor do que o esperado pelos analistas do mercado. O número de pessoas ocupadas com carteira assinada ou serviços temporários passou dos 102 milhões, mas ainda existem 6 milhões e 100 mil brasileiros sem fazer nada. O mercado gostou dos números do mercado do emprego, mas o que mais influenciou os negócios hoje foi a expectativa sobre a decisão dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos. Amanhã será divulgada a taxa básica de juros nos dois países. O dólar caiu 0,43% e terminou o dia em R$ 5,29, uma cotação que não acontecia desde julho do ano passado. E a Bolsa de Valores voltou a bater recorde, com uma alta de 0,36% aos 144.062 pontos. Os países do Mercosul assinaram um acordo com a Associação Europeia de Livre Comércio. O Brasil e seus países vizinhos passarão a ter acesso preferencial aos mercados de alguns países europeus. A cerimônia aconteceu no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. O Brasil preside o bloco até o fim do ano. Também fazem parte Argentina, Paraguai e Uruguai, e recentemente a Bolívia entrou para o grupo. Todos esses países passam a ter preferência aos mercados de Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. O acordo foi fechado no dia 2 de julho, uma semana antes do anúncio da imposição de tarifas ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mercosul e a EFTA negociaram durante 8 anos a criação deste mercado de aproximadamente 290 milhões de consumidores e um PIB de quase 4 trilhões e meio de dólares, sem pagamento de impostos de importação pelas duas partes. O Mercosul terá livre comércio com a Suíça em produtos como café torrado, suco de laranja e algumas frutas. Já com a Noruega, a ração animal e o amendoim serão favorecidos. E com a Islândia, alho, cebola e chocolate vão ter comércios liberados. Além disso, os produtos do bloco podem disputar o que os países têm na Organização Mundial do Comércio. Por exemplo, além das 8 mil toneladas anuais de carne bovina, os países podem competir para exportar dentro da conta de 22 mil toneladas que a Suíça tem na organização. Falta agora a União Europeia. Há 26 anos, o bloco sul-americano vive a expectativa de finalizar um acordo de livre comércio também com os europeus, criando outro mercado com 750 milhões de pessoas, sem a cobrança de tarifas entre todos os países. Um impasse diplomático às vésperas da abertura da Assembleia Geral da ONU entre Brasil e Estados Unidos está impedindo que parte da comitiva do presidente Lula receba autorização para entrar no país. Quem não parece incomodado é o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Disse que não está nem aí para o problema. Há menos de uma semana da Assembleia Geral da ONU, parte da comitiva do presidente Lula ainda não recebeu os vistos para entrar nos Estados Unidos. A situação é vista pelo governo brasileiro como um embaraço diplomático em meio ao desgaste na relação entre Brasília e Washington após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo. A delegação brasileira costuma ser uma das maiores da conferência, com mais de 100 integrantes entre ministros, diplomatas e assessores. O atraso na liberação de vistos já levou o Itamaraty a registrar protesto formal na ONU. Para o Itamaraty, a situação é preocupante. Os Estados Unidos, como país sede da ONU, têm obrigação legal de garantir a entrada de representantes de todas as delegações oficiais. O impasse cresceu depois de declarações do secretário de Estado americano, Marco Rubio, e do presidente Donald Trump. Eles indicaram que podem anunciar medidas de retaliação durante a estada de Lula em Nova York, como resposta à condenação de Bolsonaro. Esse negócio do visto é igual aquela moça, eu tô nem aí, sabe? Não tem... Vocês estão mais preocupados com o visto do que eu, tá certo? Eu tô nem aí. Eu acho que só fica preocupado com o visto quem quer ir para os Estados Unidos. Eu não quero ir para os Estados Unidos. Apesar das tensões, o Itamaraty acredita que os vistos serão concedidos a tempo. O diretor do Departamento de Organismos Internacionais, Marcelo Viegas, afirmou que os documentos estão em vias de processamento e lembrou que parte da delegação já tem permissão válida por ter participado de edições anteriores da conferência. A viagem de Lula está mantida.
O chamado escalão avançado, responsável por preparar a logística, deve embarcar nesta quarta-feira. O presidente viaja na sexta, acompanhado da primeira-dama Janja, e chega a Nova York no sábado. Na diplomacia brasileira, no entanto, existe o temor de que qualquer recusa ou cancelamento de visto cause constrangimento internacional e comprometa a participação do Brasil na abertura da Assembleia Geral. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio reafirmou que novas sanções serão implementadas contra o Brasil como resposta à condenação de Jair Bolsonaro no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, o anúncio deverá ocorrer na próxima semana. Durante a entrevista, Marco Rubio disse que o Brasil tem juízes ativistas e, sem citar o nome de Alexandre de Moraes, ele disse: um em particular que não apenas perseguiu Bolsonaro, mas também tentou impor reivindicações extraterritoriais até contra cidadãos americanos ou contra alguém postando online de dentro dos Estados Unidos e chegou a ameaçar ir ainda mais longe nesse sentido. Rubio também disse que o julgamento no STF foi apenas mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tentou atingir empresas americanas e até pessoas operando a partir dos Estados Unidos. Na semana passada, após a primeira turma sentenciar o ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão, o secretário de Estado americano escreveu, em um post-notice, que o país responderá de maneira adequada a essa caça às bruxas. A reação americana já era esperada por integrantes do governo brasileiro, que avaliam que, dessa vez, os anúncios podem ser sanções individuais que têm como foco autoridades brasileiras, como aconteceu contra o ministro Alexandre de Moraes. Após a articulação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, nos Estados Unidos, o magistrado foi alvo, em julho, da imposição da Lei Magnitsky, que, entre outras restrições, incluíram o bloqueio de cartões das bandeiras Visa e Mastercard mantidos pelo Banco do Brasil. Além de Moraes, outros 7 integrantes do Supremo tiveram os vistos americanos suspensos em julho, com exceção dos ministros Cássio Nunes, Marques e André Mendonça, indicados por Bolsonaro, e Luiz Fux, único integrante da primeira turma que votou pela absolvição do ex-presidente na semana passada. Promotores de Utah pediram hoje a pena de morte para o acusado de matar Charlie Kirk. A medida será adotada se ele, que já admitiu o crime a um colega, for condenado. Tyler Robinson, suspeito de 22 anos de matar o ativista de direita Charlie Kirk na última semana, foi indiciado pelos crimes de porte de arma e obstrução da justiça, que são puníveis de até 15 anos de prisão, ou até pena de morte. De acordo com a promotoria de Utah, Tyler confessou o crime para o colega de quarto e disse que assassinou o ativista porque tinha se cansado do ódio dele. Fontes próximas disseram que dias antes, Tyler avisou a amigos que Charlie estaria na universidade para uma palestra voltada a jovens universitários e que não gostava dele. O crime foi planejado por uma semana e, de acordo com as autoridades, ele manteria o que fez em segredo até envelhecer. Após o acontecimento na universidade, a polícia e o FBI procuraram Tyler por 33 horas e o encontraram na sexta-feira, após ser convencido por amigos e pela família a se entregar. O diretor-geral do FBI afirmou que a polícia encontrou indícios físicos que comprovam que o jovem foi o autor do crime. Em suas redes sociais, foram encontradas mensagens sobre o uso de fuzis e cartuchos de bala, e que ele deixou mensagens escondidas no fuzil e nos cartuchos supostamente usados no crime contra o ativista. O presidente norte-americano Donald Trump defendeu a pena de morte caso Tyler seja acusado pelo assassinato de Charlie Kirk. E a seguir, a população foge durante o início da ação do exército israelense para a ocupação total da faixa de Gaza. E o ator e cineasta Robert Redford deixa um legado em Hollywood ao morrer aos 89 anos de idade enquanto dormia. A maior operação já realizada no país contra o tráfico de animais silvestres resultou na prisão de 17 pessoas. A Polícia do Rio de Janeiro também executou outros 20 mandados de busca e apreensão. A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou nesta terça-feira a Operação São Francisco,
contra o tráfico de animais silvestres. A instituição considera esta a maior operação da história do Brasil no segmento. Cerca de 1.000 agentes saíram para cumprir 45 mandados de prisão preventiva e 275 de busca e apreensão em todas as regiões do estado, além de São Paulo e Minas Gerais. Ao menos 40 pessoas foram presas e mais de 600 animais resgatados. Um dos alvos de busca é o ex-deputado estadual Tiago Raimundo dos Santos Silva, mais conhecido como TH Joias, que foi preso em outra operação. O parlamentar teria comprado 4 macacos. Um dos focos da força-tarefa é um núcleo criminoso especializado em primatas, responsável por caçar, dopar e comercializar ilegalmente macacos retirados de áreas de mata, especialmente na Floresta da Tijuca e no Horto. Segundo os investigadores, os bichos eram retirados do habitat natural de forma cruel e transportados para centros urbanos, onde eram vendidos ilegalmente. O secretário estadual de Meio Ambiente afirmou que apenas um dos presos comercializou mais de 475 mil espécies. Durante a operação, 2 pessoas foram baleadas. Um suspeito foi atingido em uma troca de tiros e está internado em estado grave. Uma policial civil também foi atingida na perna durante um ataque de criminosos na comunidade da Mangueira, na Zona Norte. O estado de saúde dela é considerado estável. A investigação revelou também a relação entre o tráfico de animais e o tráfico de drogas, com feiras clandestinas como as da Pavuna e Duque de Caxias como pontos de venda. Foi montada na cidade da polícia uma base para receber os animais. Lá, os bichos receberão atendimento médico veterinário por profissionais voluntários e serão avaliados por peritos criminais. As Forças Armadas de Israel começaram a ofensiva terrestre para a ocupação total de Gaza. Até agora, o exército não tinha atuado desta maneira. O ataque começou logo depois do gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu aprovar um plano para tomar toda a faixa de Gaza. Com a ofensiva, milhares de palestinos deixaram a cidade. Longas filas de pessoas seguiram para o sul, em busca de um refúgio. Para muitos, essa não é a primeira vez que estão se deslocando por conta da guerra. Segundo as autoridades de saúde locais, os ataques mataram mais de 100 palestinos em menos de 24 horas. O aumento do número de mortes ocorreu após uma comissão da ONU afirmar que Israel cometeu um genocídio no território. O governo israelense refutou a acusação. Além da ofensiva por terra, testemunhas relataram que uma série de ataques aéreos foi lançado contra a cidade. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que Gaza esteve em chamas e que o seu exército estava atacando com um punho de ferro. A expectativa do comando do exército é que a operação em Gaza dure vários meses. As Nações Unidas alertaram que esse plano de invadir e ocupar a cidade pode colocar cerca de 1 milhão de residentes palestinos em risco de deslocamento forçado. E o primeiro-ministro israelense afirmou que ainda não descartou fazer novos ataques contra os líderes do Hamas. Além disso, anunciou que o presidente Donald Trump é o maior amigo de Israel. Os dois deverão se encontrar ainda este mês na Casa Branca. A Rússia encerrou um exercício militar com uma simulação de ataque nuclear. O treinamento incluiu o novo míssil do arsenal do presidente Vladimir Putin, que já foi testado em combate contra a Ucrânia. O teste aconteceu junto às fronteiras da OTAN em Belarus. A demonstração de força estava prevista, sendo pela primeira vez admitida pelos russos. Vladimir Putin prestigiou o fim da manobra, vestindo uniforme militar, como tem feito com mais frequência desde que invadiu a Ucrânia em 2022. No campo de Mulino, ele repetiu a fala de que o treino é defensivo e disse que foram envolvidos 50 mil militares russos e 7 mil de Belarus. Os treinos de guerra começaram no final da semana passada. A manobra foi criticada pela OTAN. A Aliança Militar Ocidental teve de criar uma missão de reforço do espaço aéreo do leste europeu após drones russos entrarem na Polônia na semana passada, naquilo que o Kremlin disse ter sido um acidente durante um ataque à Ucrânia. Moscou convidou pela primeira vez militares americanos para observar as manobras. O que eles puderam ver foi limitado, mas o gesto pode ter simbolizado uma renovada relação com os Estados Unidos.
O vídeo divulgado pelo Kremlin mostrou Putin agradecendo a presença dos observadores estrangeiros, mas não foi possível ver nenhum americano. Os testes tiveram a presença de armas e mísseis pesados. O mais importante que os treinos conseguiram oferecer foi desenvolver sistemas de defesa aérea, que possam lidar não só com mísseis e caças, mas com ataques de drones que servem como iscas. A Polônia conseguiu interceptar alguns dos 21 drones que violaram seu espaço aéreo, mas afirmou que vai enviar uma equipe a Kiev para aprender as táticas ucranianas para lidar com esses ataques. Mulheres imigrantes estão transformando a horta e a cozinha em oportunidades. Um projeto reúne produção de verduras e conservas com capacitação e geração de renda. Nestes potes de vidro tem cenoura, pepino, pimentão, limão, alho, gengibre e temperos. Ingredientes que juntos viram uma conserva saborosa. A iniciativa faz parte do projeto Empreendedorismo e Desenvolvimento de Autoestima para Mulheres Imigrantes, em parceria da Associação Multicultural do NAMES com a ONU, a Organização das Nações Unidas. Aqui em Dourados temos bastante imigrante, mas a população mais vulnerável dentro da população imigrante são as mulheres. Então, ela surge com a proposta de trazer a mulher fora do lar, primeiro para elas terem um tempo para compartilhar juntas e aprenderem também a ser conservas, a semear, a alface, que elas possam ser independentes, né? Mais de 50 mulheres participam das atividades que vão além da cozinha. Tem cursos de artesanato, manicure, pedicure, confeitaria e até horta caseira, onde já brotaram os primeiros pezinhos. A gente mostrou, né, a parte instrumental para eles, né, através de umas videoaulas, umas apresentações. Depois veio a parte prática, né, onde se mostrou passo a passo do que ia ser feito. Após essa explicação, eles pegaram uma muda e levaram para casa. Alguns encontros são conduzidos por Jaise Valderes, cubana que ainda não domina o português, mas já compartilha conhecimento e inspira outras mulheres e até brasileiras participam. A maioria delas já tem cursos, tem conhecimento, né? Então, essa foi uma ideia delas, tipo assim, porque estamos em um país onde elas se visualizam por conta do idioma. Então a gente trabalhou a parte todos os venezuelanos falamos nossa língua para entendermos melhor. Além disso, temos também mulheres empreendedoras brasileiras, né, que foram acolhidas, né, e elas tipo assim entenderam porque a gente falava devagar as partes, todo o processo, e elas também têm costume de fazer, só que do jeito delas. E assim nós mostramos como se leva a cabo essa informação para elas. O que foi produzido até agora, como a alface e as conservas, passará pela avaliação de um júri, que selecionará a melhor produção. Eles vão valorar a criatividade, o cheiro das conservas, as cores das hortaliças que elas utilizaram e também como a planta está sendo apresentada, porque vamos ter duas premiações, para a planta e para a conserva. Infelizmente vamos ter só uma premiada de ambas, mas já para mim todas são ganhadoras. Com acolhimento e alegria, o projeto se preocupa com as necessidades de cada participante e valoriza a identidade multicultural que elas carregam. O assunto da língua é fundamental, porque elas têm um tempo de falar na língua delas, mas também conseguem processar que a língua portuguesa é essencial para poder vender os produtos, que futuramente a gente espera abrir uma cooperativa de mulheres imigrantes com o trabalho que elas vão aprendendo a fazer aqui por meio deste curso. O ator e cineasta Robert Redford morreu hoje aos 89 anos de idade.
o galã à moda antiga deixou um legado em Hollywood e, além de várias produções cinematográficas, deu exemplo de luta pela preservação da natureza. Robert Redford morreu em sua casa, nas montanhas de Utah. A causa da morte não foi divulgada. Sua carreira foi uma das mais respeitadas de Hollywood. O ator se destacou em clássicos como Dois Homens e um Destino, Golpe de Mestre e Todos os Homens do Presidente. O cineasta ganhou vários prêmios importantes, incluindo o Oscar de melhor diretor por Gente como a Gente. A paixão pela arte cinematográfica o levou a criar o Instituto Sundance. A instituição sem fins lucrativos foi fundada para ajudar novos cineastas independentes e é conhecida por seu festival anual de cinema de Sundance. Com o tempo, o festival se tornou um evento importante no calendário cinematográfico. Além da carreira no cinema, Redford também foi um ativista ambiental engajado. Ele se mudou para Utah em 1961 e liderou esforços para preservar a paisagem natural do estado norte-americano. Robert Redford Jr. nasceu em Santa Mônica, nos Estados Unidos, em 18 de agosto de 1936. Ele começou a estudar na Academia Americana de Artes Dramáticas. No início, era um aluno tímido e fechado, mas após um conselho de seu professor, decidiu continuar atuando. Assim que Redford se formou na academia, conseguiu seu primeiro papel como ator em uma série. Segundo o próprio cineasta, a sua carreira de ator subiu a ladeira acima a partir daí. Robert Redford deixou uma marca na história do cinema mundial, como ator, diretor, produtor, ativista e criador de um espaço que transformou a cena independente. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.